pessoal, essa semana eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que pode ser comum no cotidiano de cada um de nós. Uma vez uma pessoa estava numa estrada meio deserta, em altas horas da noite, 3 da manhã, e de repente furou o pneu dele no meio da estrada. E era uma estrada que não passava ninguém, ficou esperando 10, 15, 20 minutos, e precisava trocar o pneu e não tinha um macaco. No desespero ele começou a olhar para o lado, para os cantos, e de repente lá longe ele viu uma casinha escondida. Ele falou, olha, e tinha um carro no estacionamento, deve ser que ele deve ter um macaco. Eu vou lá e pedir um macaco emprestado, quem sabe ele vai poder me ajudar. Caminhou em direção àquela casa, eram 3 da manhã, e ele ficou um pouco apreensivo antes de bater na porta. Ele pensou assim, calma aí, 3 horas da manhã, provavelmente o dono da casa está dormindo. Eu vou acordar ele no meio da noite, é um incômodo para ele. Fora isso, ele sabe que, eu estou numa situação de desespero, preciso de um macaco, e se ele não me emprestar, eu não vou conseguir, eu vou ficar parado aqui. Então eu estou no desespero, a pessoa está disposta a pagar e para se salvar da situação. Provavelmente ele vai me cobrar alguma coisa. Bom, mas tudo bem, fazer o quê? Eu estou aqui no meio do deserto e tal, um lugar sem nenhuma ajuda, vou passar a noite inteira aqui, estou com frio, é perigoso. Vale a pena. Mesmo se ele me cobrar uns 50 reais, acho que vale a pena. Bom, ele foi bater na porta assim, mas antes de ele bater na porta, ele pensou, calma aí. E se ele aproveitar da situação e me cobrar 100 reais, o que eu faço? Ele pensou, falou, bom, acho que 100 reais também vale a pena. Vou ficar aqui a noite inteira, é perigoso, depois vão acabar roubando meu relógio, meu celular. Acho que bom, fazer o quê, né? Tem 100 reais. Ele foi bater na porta, aí ele pensou, calma aí. E se ele for vir aproveitar e cobrar 200 reais? 200 reais. E aí, o que eu faço? 200 reais não é um dinheiro que vem assim tão fácil. Abrir mão de 200 reais assim para um macaco? Será que vale a pena? Aí ele pensou, mas se eu for chamar um guincho agora, só o preço que vão vir nesse horário da noite e tal, vai ser muito mais do que isso. Fazer o que, né? Tem que abrir mão de 200 reais. Depois ele pensou, e se ele cobrar 500? Ele vai saber que só estou aqui sozinho, pode cobrar 500. No desespero ele foi lá, bateu na porta assim, um pouco irritado. E o dono da casa estava no meio da noite, batendo na porta assim forte. Ele levanta assim da cama, todo sonolento assim tal. E ele abre a porta. De repente ele vê um cara todo nervoso e fala, você não tem vergonha na cara? 500 reais só para um macaco? Que é isso? O que aconteceu aqui? A pessoa, quando ela foi bater na porta, ela começou a imaginar uma certa situação que não aconteceu. Ele já começou a imaginar que ele vai aproveitar da situação, que ele vai cobrar dele dinheiro. Pode ser que o dono da casa ia dar de graça, não ia cobrar nada. Ele até se sentir bem, estou ajudando aqui uma pessoa na hora da dificuldade dela. Primeira coisa, ele não é nem muito provável que ele nem ia cobrar. Mesmo se ele fosse cobrar, pode ser que ele cobrar uns 20, 50 reais, ninguém disse 500 reais. Só que ele foi imaginando, ele vai me cobrar, ele vai aproveitar da situação, ele vai ver que eu estou no desespero, ele vai tentar extrair meu sangue até o final para aproveitar o máximo da situação e cobrar 500 reais somente por um macaco. E disso, já mudou todo o comportamento dele, a reação dele foi uma reação de nervosismo, de cobrança, de indignação, para algo que não aconteceu. Essa situação, se a gente for refletir, pode acontecer na vida de cada um de nós. Muitas vezes não aconteceu com a gente quando um funcionário, por exemplo, chega atrasado na empresa, o patrão, o gerente já olha feio, fala, esse funcionário aqui não é um cara sério. Ele atrasou, ele está negligenciando o trabalho, isso não se faz. O primeiro pensamento, muitas vezes, que vem na nossa cabeça, nessa pressa de tomar decisões e de analisar o que acontece, é sempre algo negativo. A gente já tem uma tendência a julgar pelo mal. Mas quem disse? Vai conversar com a pessoa, talvez. Tem tantos motivos que podem ter causado esse atraso. Pode ser que ele pegou um trânsito que não é comum naquele dia. Pode ser que ele teve algum problema de saúde, ele tinha uma consulta no médico, que ele já está com atestado médico na bolsa dele. Várias possibilidades. Por que eu tenho essa pressa de já decidir ele é um funcionário incompetente? Ou, isso também, uma vida de casal pode atrapalhar. Muitas vezes o homem ou a esposa atrasam. E
E o outro já vai pensando, ele sabe que eu combinei um horário com ele, ele está atrasando, deve estar aprontando alguma coisa, ele não se importa comigo, não está nem aí, tudo que eu combino com ele não vale nada, ele fica batendo papo com os amigos, fica assistindo jogo no trabalho, e fica falando que é hora extra, e está me enganando. Por que a gente tem sempre essa tendência de julgar para o mal? Você já conversou? Às vezes sim pode ser que foi uma coisa negativa, mas não sempre. Muitas vezes não é. Por que a gente sempre vai e procura assim, se levar, a gente se deixa levar por esse pensamento inicial? A gente tem que saber que muitas vezes o pensamento inicial que a gente tem para julgar uma situação, ele está errôneo. Diz um passuco no Tehillim, Ani amarti bechovzi kol ha'adam kozev. Uma das explicações desse passuco é tudo que a gente fala e julga no ripazon, na velocidade, sem pensar muito, sem refletir no global do assunto, a gente acaba chegando na mentira. Casar é mentira. Não um julgamento certo da situação. Um exemplo disso, a gente pode encontrar na Parashá da semana. O povo judeu, depois da saída do Egito, da abertura do Mar Vermelho, de vivenciarem tantos milagres, estavam nos pés do Monte Sinai, depois que Deus se revelou no Monte Sinai, na festa de Shavuot. No dia seguinte, Moshe subiu para o céu, ficar 40 dias, ele combinou com o povo, depois de 40 dias eu estou aqui de volta, trazer as tábuas da lei. Bom, Moshe, ele subiu, ficou os 40 dias, e no dia que Moshe deveria descer, chegou o horário, e eles viram que Moshe não estava descendo. Então o povo começou a ficar um pouco ansioso, um pouco assim apreensivo. O que está acontecendo? Cadê Moshe? Ele falou 40 dias, a gente não está vendo ele. E aí veio o Erev Rav. Quem é Erev Rav? A palavra Erev Rav significa uma grande mistura. Eram pessoas de vários povos que se juntaram ao povo judeu na saída do Egito. Eram pessoas que ficaram impressionadas com os milagres que Deus fez. Então eles pensaram assim, a gente servia outros deuses e tal, mas a gente viu que esse Deus aí do povo de Israel é um Deus muito forte e vale a pena seguir. Porém, eles ainda não tinham se desconectado 100% das suas ideias de idolatria. Nesse momento que Moshe não chegou, então eles já começaram a fazer uma confusão, um auê, e começaram a induzir o povo a uma certa revolta. Como assim Moshe não veio? Então deve ser que era tudo um bluff, e que ele não vai vir mais, e que o nosso intermediário, que eles acreditavam na idolatria. O que é idolatria? Parte dela é colocar intermediários entre o ser humano e Deus. Nosso intermediário com Deus deve ter morrido, então a gente precisa de um outro intermediário, e aí surgiu a ideia de fazer um bezerro de ouro. Nessa confusão toda, o povo judeu acabou sendo induzido pelo Erev Rav, e começaram também a questionar, e ficaram impacientes, e nessa velocidade toda, quando a pessoa julga rápido, ela chega a uma conclusão errada das coisas, e fala, realmente Moshe deve ter morrido mesmo, então a gente precisa, a gente sozinhos, encontrar esse novo intermediário, e precisamos agora mesmo fazer um bezerro de ouro. Nessa situação, Aharon, o irmão de Moshe, ele precisava ganhar tempo, pois ele sabia que com o tempo as coisas iam se esclarecer. Então o que ele fez? Ele falou, olha, vocês querem fazer um bezerro de ouro? Primeira coisa, vamos fazer uma festa de comemoração assim, do bezerro de ouro, que a gente vai criar ele amanhã. Então já empurrou para o dia seguinte. Depois ele falou, olha, vamos pedir para as mulheres doarem suas joias de ouro, e assim a gente vai ter ouro suficiente para fazer esse bezerro de ouro. Por que ele falou isso? Porque ele sabe que as mulheres, elas são mais apegadas às suas joias, e ia demorar até que o marido convencer a esposa, olha, sabe, lembra o anel que eu te dei, de presente de aniversário, então vamos abrir mão desse anel para a gente fazer o bezerro de ouro. Assim ele pensou que ia ganhar tempo. E as mulheres, não somente porque elas eram apegadas às joias, elas não quiseram doar para formar o bezerro de ouro, pelo contrário, a Torá ela fala, olha a grandeza das mulheres, que as mulheres elas não quiseram participar do bezerro de ouro. Por outro lado, nesse caso, os homens, eles se induziram mais fácil, e os homens falaram, tá bom, a esposa não quer doar, então não tem problema, a gente dá das nossas joias, o nosso ouro que a gente já tinha do lado, e no mesmo dia já tinha o ouro suficiente para construir o bezerro de ouro. Bom, mas a Aharon pelo menos deu um tempinho até o dia seguinte, mas no dia seguinte não deu outra. O povo já estava tão assim que veio o Hur, que tentou acalmar o povo e tentou contornar a situação, e foram e mataram ele. E realmente Aharon também que não tinha mais como que segurar o povo, e eles acabaram fazendo o bezerro de ouro.
Até que o final da história vocês já sabem, que Moshe desceu com as tábuas da lei e viu o povo pecando e finalmente acabou quebrando as tábuas da lei e teve que subir novamente 40 dias para o céu para Deus perdoar esse pecado tão grande que o povo fez. Mas o que a gente vê dessa história? Se o povo tivesse esperado mais um pouquinho, o que teria acontecido? Moshe ia chegar no dia seguinte, eles iam receber as tábuas da lei. E saibam que as segundas tábuas da lei que a gente recebeu, no lugar dessas primeiras tábuas da lei, já era um outro nível de tábuas da lei. O povo ia estar num nível espiritual muito mais elevado, atingiram o nível de Adão antes do pecado. Eles não iam ter que passar 40 anos no deserto, tantos problemas, tantas dificuldades, tanto sofrimento, eles iam poupar com um pouco de paciência. Daqui a gente vê o quanto é importante na nossa vida não julgar as coisas rápido, não tomar decisões rápido. A gente tem que ter calma, paciência. Calma, eu estou vendo um lado da situação, não está me agradando o que está acontecendo, mas pode ser que tem um outro lado aqui que eu não vi. Eu vou conversar com a pessoa, vou tentar entender o que aconteceu e só depois chegar a uma conclusão e julgar o acontecido. Shabbat Shalom para todos vocês.